Olá! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que tá rolando muito na internet, que é gestão emocional, gestão das emoções. Quando eu escuto isso lá dentro dos meus filtros, eu entendo que gestão emocional tá falando a respeito de gerir os comportamentos que não são bacanas que acontecem quando a gente tá sentindo uma emoção. E por que eu penso isso? Porque controlar emoção é dizer de controlar o incontrolável. Eu sou Prida Mata, psicóloga, especialista em terapias cognitivo-comportamental na infância e adolescência e orientadora parental. Por que eu quis falar sobre esse assunto hoje? Muitas pessoas, psicólogos, coaches, pessoas comuns, tem falado muito sobre isso e eu acho extremamente importante. A internet tem um lado que está trazendo para as pessoas tantos benefícios, tanto autoconhecimento, fazendo as pessoas refletirem a respeito da própria vida, que é muito bacana. Contudo, cada pessoa que fala sobre isso, fala a partir de um referencial teórico. E o que eu uso aqui é o das terapias cognitivo-comportamentais. Quando a gente fala sobre gestão de emoções, e é um termo muito gostoso para esse momento de empreendedorismo, gestão das emoções fala para mim de controle. É o que soa para mim quando eu escuto essa palavra. E aí, controle e emoção, na minha visão, não combina muito. E aí eu venho aqui falar para vocês sobre isso. As emoções são incontroláveis. Tão incontroláveis quanto eu querer determinar o tanto que o meu coração bate. Porque a emoção, ela é eliciada. Ela acontece numa estrutura do cérebro chamada sistema límbico, que fica assim, ó, no recheio do cérebro. Ela acontece e ela traz um domínio completo sobre as funções executivas, como atenção e planejamento, que acontecem aqui na parte frontal do nosso cérebro. Por isso que a gente às vezes age de maneira impulsiva quando está com alguma emoção eliciada, quando está sentindo alguma emoção. Não é por causa da emoção que você se comporta de maneira X ou Y, tá? Mas a emoção tem grande influência sobre o seu comportamento. E é isso, o comportamento, que a gente consegue controlar, que a gente aprende técnicas para diminuir o tempo de ação de uma emoção no cérebro, que numa criança é por volta de 15 minutos e num adulto por volta de 20 minutos. E por que esse tempo diferente da criança para o adulto? Esse tempo diferente é porque o adulto geralmente tem mais pensamentos que dificultam essa emoção ir embora do que as crianças. As crianças se distraem mais facilmente com algumas coisas. Contudo, algumas também já estão tão acostumadas a alimentar as emoções desagradáveis, principalmente, que também tem dificuldade, tem aquela raiva que não passa. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, você foi sair de casa e aí combinou com seu filho, com sua filha, que não ia comprar nada naquele dia no shopping. Vocês estão indo ao shopping para ir no cinema, se divertir em família, bacana. Mas ao sair do cinema, a criança passa na frente da loja de brinquedos, que tem 1 milhão de bonecas iguais, mas que a cor do olho é diferente, 1 milhão de carrinhos iguais, que tem a mesma função no brincar, mas que tem a cor diferente, e aí aquilo enlouquece o consumismo na criança, mas enfim. E aí a sua criança quer aquele brinquedo e você diz que não, já conversaram, que não vai ter o brinquedo, e a criança entra em desespero e chora e rola no chão. Quem nunca viu uma cena dessa, ou quem nunca passou por uma cena dessa? Às vezes quem não passou é porque não é pai ainda, né? Porque isso acontece com a maioria das pessoas e sim, 100% das famílias que chegam no meu consultório tem alguma questão a respeito disso.
Então, aí essa criança está dominada pelo desejo. Ela quer aquele brinquedo e ela acredita que aquilo é muito importante para ela. E aí, o que a gente faz? A gente sente o quê? Raiva. Pelo menos é o que eu sinto. O que vocês sentem? Me diz. A gente fica com raiva, que já combinou com a criança aquilo e acha que aquilo que a criança está fazendo é injusto com a gente. Mas é bem possível que naquele momento ela não esteja pensando na gente. Por quê? Ela teve a emoção desejo eliciada no cérebro, que está dominando completamente a parte frontal do cérebro dela, e ela quer aquele brinquedo. E ela perde completamente o controle sobre as memórias de curto prazo, que é aquilo que a gente conversou antes de ir pro shopping. Ela perde o controle sobre a atenção, ela só vê aquilo, não vê mais nada, ficou cega para as outras coisas, né? E ela começa a fazer um comportamento que pode ser que já tenha sido reforçado por nós pais, né? Que é o dia que um dia a criança chorou, deu para poder se livrar daquilo. Então a gente já reforçou aquele comportamento, então a criança sabe inconscientemente, tá? Ela não tá fazendo aquilo para te provocar. Ela sabe inconscientemente que se ela chora e rola no chão, você acaba dando aquilo que ela quer. E aí o que a gente pode fazer por essa criança? Por exemplo, tentar acalmá-la. Ei, calma, vamos conversar. Chorar não resolve isso. Tirar aquela criança do local. Às vezes a criança tá tão desesperada que mantê-la ali vai fazer a gente ficar ainda mais nervoso. Então sair do local, tanto você quanto a criança, é bacana. E aí a gente tá controlando o comportamento. Eu saio do local, né, da situação que eliciou aquela emoção. Isso é comportamento. Até agora a gente não falou de controlar a emoção. A emoção tá acontecendo e a gente vai se comportar para que ela diminua o tempo de ação. Então, tirar a criança do local é bacana. Se a criança consegue pelo menos parar de chorar para vocês conversarem, ótimo. E aí, o que você vai explicar para sua criança? Ela precisa realmente daquilo? Aquilo é primordial na vida dela? Gente, se ela disser que é, ok, não é o momento de comprar, a gente não consegue, porque não dá para ter tudo. E as crianças precisam saber disso. Não dá para ter tudo, nem tudo se compra, nem tudo que eu quero eu posso comprar ou devo. Porque às vezes a gente até pode comprar alguma coisa, mas a gente não deve comprar tudo, porque a gente acaba estimulando nas nossas crianças um comportamento de consumo e ela vai crescer achando que isso é possível, que tudo é possível de ser comprado e que eu preciso comprar para ser feliz. É só dentro da compra que eu me sinto feliz. Então, os comportamentos são as coisas que a gente faz quando essa emoção está acontecendo no nosso cérebro, que ela está transmitindo informações para o nosso corpo, que a gente vai tendo reações comportamentais e fisiológicas. Isso a gente consegue controlar. Isso é gestão emocional aqui dentro da minha cabeça, né? Que não é gerir de controlar as emoções, e sim gerir para controlar os nossos comportamentos e ter técnicas para que a gente possa diminuir o tempo de ação de uma emoção. Quer saber mais sobre isso? Vem caminhar comigo!